uma vez nós buscamos a Tua presença, pedindo para que o Senhor nos auxilie, nos dê entendimento, nos dê clareza no pensar, e que ao tratarmos desses assuntos, possamos fazê-lo com sabedoria, com entendimento. Pedimos ao Senhor, a Deus, para que as aplicações práticas dessas coisas todas que temos visto possam se manter na nossa mente. Ajuda-nos a pensarmos na vida de Noé, o homem que ele foi, aquilo que ele fez, o quanto que ele influenciou a vida dos seus filhos, da sua família e, de um ponto de vista maior ainda, a humanidade toda. Talvez o Senhor não tenha um plano de reformar a humanidade através das nossas vidas, mas talvez o Teu plano seja de reformar aqueles que estão próximos de nós. Ajuda-nos, portanto, a Deus, a entendermos todas essas coisas. Nós pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, mais uma vez. Eu gostaria de ler alguns versículos, de Gênesis, no que diz respeito a essa história toda dos animais na arca, porque isso é uma confusão. As pessoas fazem mais confusão sobre os animais dentro da arca do que qualquer coisa. Então vamos ver alguns versículos do livro de Gênesis, capítulo 7, começando no verso 6. Nós já vimos que Deus havia dito para Noé, para ele levar 2 de cada espécie e colocar esse povo, esses animais, dentro da arca. Vamos dar continuidade a isso, começando então, portanto, no verso 6. Diz o seguinte: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, neste mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Eu acho fascinante porque quando nós estudamos e lemos esse texto, eu sempre fiquei pensando, fiquei preocupado, porque nesse negócio de colocar toda essa bicharada dentro da arca, eu primeiro tinha uma concepção errada do tamanho da arca. Eu tinha uma concepção errada do que Deus estava fazendo e tinha uma concepção errada daquilo que aconteceu dentro da arca. Dá para ter uma ideia de tudo que eu precisei aprender dentro desse contexto. Ou seja, todas as minhas ideias, num certo sentido, eram erradas. Mais uma vez, tratando do espaço interno da arca. Esse foi um dos grandes problemas para mim a princípio, porque eu ficava olhando aquela arquinha pequenininha desse tamanho assim que o pessoal mostrava, e eu falava, como colocar toda essa bicharada ali dentro? Vamos dar uma olhadinha rápida. Eu já mencionei hoje pela manhã que o tamanho da arca, o volume dela, era de quase 41 mil metros cúbicos. O que você coloca em 41 mil metros cúbicos? Bom, em 41 mil metros cúbicos, você coloca um prédio de 67 andares com andares de 200 metros quadrados. Isso é o que cabe ali dentro. Daria para você colocar 360 containers desses de 40 pés, esses imensos que você vê em cima dos caminhões por aí. Daria também para você colocar 3.400 jaulas de 12 metros cúbicos. E se por um acaso Noé ficasse sem emprego, daria para ele levar quase 4.000 Corsas, esses carrinhos, corsinhas por aí, de um lugar para outro. Era muito espaço dentro da arca. Mas o que é fascinante é que se você pegar a maior parte dos animais, tem mais ou menos o tamanho de uma ovelha. Daria para nós colocarmos aproximadamente 120 mil animais do tamanho de uma ovelha dentro da arca. E não todo mundo empacotado. Tranquilo.
Então há uma concepção às vezes errada daquilo que nós conseguiríamos colocar dentro da arca. A Bíblia nos diz o seguinte: de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie, e olha a expressão, virão a ti, para os conservares com vida. A Bíblia tem alguns pequenos detalhes que a gente esquece à medida que a gente vai lendo. Deixa eu tratar um pouquinho do que vem depois, para juntar as duas partes. Deus disse mais: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar as sementes sobre a face da terra. O texto está falando de algo muito interessante, que Noé deveria levar consigo todos esses animais. Mas Deus disse que 2 de cada um viriam até Noé. Por que 2 de cada um deveriam vir até Noé? A resposta é simples. Quem é que poderia escolher o melhor material genético de cada espécie? É Deus. Por isso Deus disse a Noé: 2 de cada um virão a ti. Eu trago, você guarda. Noé não precisou sair caçando animais pela superfície do planeta, indo para baixo e para cima. Vocês viram um dromedário por aí? Eu estou precisando de um casal, você não tem nenhum para vender? Chega lá do outro lado, eu preciso de um casal de papagaios, você não tem papagaios para vender? Vai lá do outro lado do mundo e fala: olha, estou procurando 2 apatossauros, você não tem apatossauros aí para me vender? Vai andando para lá e para cá procurando 2 de cada um. Deus falou: não, isso é meu trabalho. Eu trago para você 2 de cada um, e tu os farás entrar na arca. Foi Deus quem escolheu o material genético. Foi Deus quem escolheu o que entraria na arca. E sabe o que é fascinante? Se a gente der uma extrapoladinha bem de leve nisso também, o que é fascinante é que Deus falou que entrariam na arca os filhos de Noé e as esposas deles, ou seja, cada um com a sua esposa. Eu fico pensando a importância de Deus ter escolhido com quem os filhos de Noé também iriam casar-se. Deus não escolheu só o material genético dos animais, Ele escolheu o material genético dos seres humanos também. Eu acho fascinante ver como Deus cuida até dos menores detalhes. Mas o texto fala de animais limpos e de animais impuros. Só para a gente ter uma ideia, os textos das Escrituras que tratam de animais limpos e impuros são alguns textos no livro de Levíticos, Deuteronômio. A gente precisa dar uma procuradinha por ali para ver. Por exemplo, Levíticos capítulo 11 fala dos animais limpos da terra. São eles os que têm unhas fendidas, os que têm casco que se divide em 2, e os que ruminam. Esses são os limpos. Das águas, os que têm barbatanas e os que têm escamas. Dos que voam, subtraídas que são imundas. Isso é fácil porque tem uma lista bem grande lá, então é só pegar aquele pessoal, o que não for aquilo serve. E dos insetos, os que voam, os que têm 4 pernas, as traseiras são mais compridas. Inclusive a Bíblia trata desses detalhes todos. E se nós olharmos dos imundos? Bom, os imundos têm uma lista bem grande também. Os da terra seriam quais? Os que têm unha fendida, mas o casco não se divide em 2. Todos quadrúpedes que andam na planta dos pés. E os da água? Os que não têm barbatanas nem escamas. Dos que voam, daí é que vem a lista. Tinha águia, tinha o quebrantoso, águia marinha, milhano, falcão, corvo, avestruz, coruja, gaivota, gavião, mocho, corvo marinho, ibis, gralha, pelicano, abutre, cegonha, garça, polpa e morcego também. Essa turminha toda que estava ali. Quando você fala: peraí, então desses daqui é só para levar um casal. Dos outros são 7. Poxa vida, já não tinha espaço para toda essa molecada, agora tem que levar 7 dos outros. Deus tem um plano e Deus tem um propósito a nível de procriação de todo esse negócio depois. O que Deus está interessado é fazer um trabalho específico. Por isso que Deus entra em grandes detalhes, em muitos detalhes. Vejam só, tem na nossa listinha de animais imundos um grupinho que normalmente a gente não gosta de olhar muito, que é chamado os enxames de criaturas.
Por exemplo, a doninha, rato, lagarto, geco, crocodilo da terra, lagartixa, lagarto da areia, camaleão, tudo que anda sobre o ventre. Também dos insetos, todos que voam e têm 4 pés, tem que voar e ter 4 pés, ou todos que têm muitos pés. Toda essa lista faz parte de um contexto de animais que nós conhecemos hoje, muitos deles. O que é fascinante na lista toda que a gente vê aí, é que Deus fala para Noé que 2 de cada espécie viriam até ele. Isso é um problema sério. Os nossos antepassados, segundo a evolução, estavam na arca também. Dá para perceber por aí. Nada parecido com a gente, né? Quando a gente fala 2 de cada espécie, nós precisamos entender que a palavra que a Bíblia está usando para espécie é diferente da palavra que nós estamos habituados hoje em dia. Quando eu falo espécie, a palavra bíblica para espécie se traduz como um tipo básico. Ou seja, não precisaria levar uma grande variedade. Você poderia ter uma pequena variedade. Porque hoje, quando nós tratamos de espécie, vem uma tremenda variedade na nossa mente. Por exemplo, variedade de cães, tem toneladas de cães, raças. A Bíblia está tratando de tipos básicos. Nós sabemos, por exemplo, hoje que geneticamente, com um casal de cães, um casal de hienas e um casal de lobos específicos, você teria condição de, através do cruzamento entre eles, produzir todos os tipos de cães, hienas e lobos que nós temos no planeta. Ou seja, você não precisaria levar um poodle, um rottweiler, um pastor alemão, um chihuahua, todo esse negócio. Isso daí são apenas o quê? Variações de um tipo básico. Isso limita o número de animais que você teria dentro da arca. Só para deixar o conceito bem claro, pega, por exemplo, o urso das cavernas. Ele é conhecido como urso spelaeus. Se a gente fizer uma classificação, ali vocês estão vendo a palavra espécie. A espécie, esse tipo de urso é chamado Ursus spelaeus, essa é a espécie dele, mas não é essa terminologia que a Bíblia nos dá. Praticamente nós estaremos tratando da questão mais embaixo um pouquinho, que é o gênero dele, ou talvez até mesmo a família, ou seja, o tipão dos ursidos. Bom, dentro desse contexto é importante nós entendermos uma área de estudo que é muito relevante dentro da área de ciências e que não é muito conhecida na biologia atual. É uma proposta que foi feita por um biólogo americano há mais de 120 anos atrás, que é a proposta de Frank L. Marsh. A proposta dele foi a seguinte, que nós deveríamos classificar os animais de acordo com a sua capacidade de combinação genética. Esse negócio que é conhecido como baraminologia. Por exemplo, os seres humanos ali fazem parte de um baramim. Você percebe na questão dos cães, os cães fazem parte, nós temos 2 baramins ali. No caso dos elefantes, você tem mais um baramim. Ou seja, grupos que têm condição de se cruzar, isso daí seria um baramim. Os problemas que nós temos com isso é que quando nós olhamos de toda essa montoeirada de animais que estariam na arca, uma das coisas que muito me impressiona é o que as pessoas colocam hoje em dia. Eles chegam e falam assim, imagina Noé colocando 1.300.000 espécies dentro da arca. Não, peraí, vamos sentar e vamos conversar sobre isso. Primeiro, desse 1.300.000 espécies existentes no planeta, cerca de aproximadamente 1 milhão delas está relacionada com peixes e insetos. 2 coisas que você não precisaria ter na arca. Falar nisso, essa parte de inseto até me incomoda. Eu fico pensando, por que eles não morreram todos no dilúvio? Já pensou que bênção? Pernilongo, todas essas coisas. Eu tenho até uma teoria. Eu acho que no inferno vai ter pernilongo e seres humanos voando em volta deles assim, só para atormentá-los, porque é o tipo de bicho que, de qualquer forma, não entraram na arca e não morreram no dilúvio. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade em pensar também em termos dos peixes. O pessoal fala assim, não, mas tem peixe de água doce, peixe de água salgada, como é que fica lá fora? Por etapa. É verdade, o dilúvio foi uma área muito interessante e causou todo esse problema.
peixes de água doce, peixe de água salgada. Então segura as pontinhas, nós vamos chegar nos peixes e dar uma olhadinha como é que ficou essa bicharada aí. Dos animais da terra que Deus mandou entrar, eram 2 de cada, incluindo 7 pares dos limpos. A quantidade era muito grande, dá para a gente ter uma ideia. Uma das perguntas que sempre as pessoas fazem para mim é o seguinte: já imaginou Noé tentando colocar toda essa bicharada dentro da arca? E daqui a pouco vem um dos filhos correndo atrás e fala: pai, escapou o papagaio. E vai todo mundo correndo atrás do papagaio, e pega o papagaio, traz o papagaio de volta, e coloca o leão. Daqui a pouco chega um dos filhos lá e fala: pai, está com um pequeno probleminha lá, o leão está reclamando de fome, entende? A jaula do leão está do lado da jaula da ovelhinha, então está tendo um problema sério por ali. As pessoas tentam às vezes olhar a coisa de um ponto de vista que foge à realidade. Deus mandou colocar 2 de cada um deles. É interessante que Deus disse dos que têm fôlego de vida. A ideia de fôlego de vida é principalmente fôlego de vida nas suas narinas. Ou seja, eles respiram como a gente respira. Dentre esses animais, vamos ser bem honestos, dos da terra, tinha um problema sério, né? Porque tem animais domésticos, tem animais selvagens, tinha até dinossauro. É um problema sério. Você sabe como é que funciona a questão de dinossauro. São meio desajeitados, são ligeiramente grandes, ocupam um grande espaço. Imagina cuidar de tudo isso. Quando nós estamos tratando de uma vida de vitória, como nós temos conversado aqui esses dias, tudo faz parte do pacote. As coisas fáceis e as difíceis também. Como tratar com essas situações às vezes complicadas, com toda essa bicharada. Imagina você tentando colocar um elefante na arca. Levar um coelhinho, todo mundo gostaria, né? Pega um coelhinho e tudo mais. Agora chega o seu pai e fala assim: agora é a hora do elefante. Eu acho que sem olhar para o Jafé e falava: deixa para o cão levar. Chegava o outro lá, aparecia um jacaré. Já pensou um jacaré? Quem que vai levar o jacarezinho para dentro? Eu acho que sem olhar para o cão olhar para o Jafé, falava assim: eu acho que o pai tem mais prática com esses negócios. Não tem não, deixa o pai levar o jacarezinho lá dentro, então o pai põe o jacaré lá dentro. Não eram coisas do dia a dia que eles tinham que tratar? Pegar esses animais e colocá-los todos lá dentro? Eu creio que as aves teriam sido os animais que teriam dado maior trabalho para eles. Imagina a revoada de pássaros que não era. Eu gostava de olhar assim, principalmente em liçãozinha de escola dominical, porque você via aquela tonelada de passarinhos, todos voando bonitinhos assim, indo em direção à arca, né? Eu creio que Deus os levou até ali, sem dúvida. Mas eu ficava pensando como que esse negócio funcionou, porque toda essa bicharada... A gente gosta muito de pavão, não gosta? É tão gostoso acordar de manhã cedo com essa barulheirada que pavão faz. Eu, por exemplo, lá em Limeira, onde eu moro, eu tenho um grupo de bem-te-vis que eles fazem a fineza de todos os dias pela manhã avisar que eles já acordaram. 6:30 da manhã, essa molecada faz um zoê. Depois que a gente fica sabendo que eles acordaram, adivinha o que eles fazem? Eles vão embora. Daí larga a gente acordado ali o tempo todo. É um problema. O que acontece com tudo isso? Imagina Noé com toda essa bicharada. Daí começam os problemas, né? Tem os répteis. Dentre os répteis tem os pequenininhos, tem os grandões. Esse contexto dos animais me fascina por 2 pontos. Primeiro, eu já mencionei que Deus fez a escolha do material genético. Eu fico imaginando Noé colocando toda essa bicharada dentro da arca, nos lugares certos e nas jaulas certas. Obviamente essa molecada não ficava solta dentro da arca, né? Já imaginou? Toda essa bicharada solta que não aconteceria, de repente vem uma onda, a arca, ups, e lá vai elefante, lá vai dinossauro, lá vai todo mundo para a cozinha, entende? Clunk, lá atrás. Fica todo mundo achatado. Tinha que ficar todo mundo bem preso, bem colocado, para não termos esses problemas. Eu creio que Noé pensou até mesmo em todos esses detalhes. O segundo que para mim é muito interessante, fascinante nesse contexto, é o fato de que Noé, sábio como era, soube como ajeitar todo esse pessoal numa maneira
em que eles iriam sobreviver todo o tempo. Não era só encostar. Deixa encostado e depois a gente vai ver como é que fica. Não, tinha que ter um lugar certo já ir chegando e já colocando toda a bicharada no seu devido lugar. Uma das coisas que eu já pensei e repensei até hoje, eu gostaria demais que alguém descobrisse a arca para ver a parte interna dela, especificamente, seria para a gente saber dos detalhes, como é que Noé pôde ter uma ideia de quantos animais iriam entrar na arca. Eu sei que não era fazendeiro, será que também ele era zoólogo? Ou seja, ele sabia do número de espécies ou de tipos básicos que existiam para saber onde colocar todo esse negócio? Bom, de qualquer forma, isso aí são coisas ainda que a gente está trabalhando em cima e pensando a respeito. Na parte dos peixes, essa é a parte mais tranquila. Assim não tem muitos problemas, porque o que mais tinha fora da arca era água. Então não seria o problema maior. Mas resta aquele problema que o pessoal fala, mas como é que fica essa questão de peixe de água doce e peixe de água salgada? Hoje, com vários estudos que nós fazemos, inclusive fora do planeta Terra, utilizando, por exemplo, o planeta Júpiter, nós vemos que existem lugares em que coisas diferentes não se misturam com facilidade. Por exemplo, o planeta Júpiter tem muitos gases na sua atmosfera. E você percebe que claramente que esses gases não se misturam. Tem aquele famoso olho vermelho, que já está lá em cima há mais ou menos quase 300 anos, pelo menos, se não fizer mais tempo. É um mega furacão que dá para você colocar quase 5 terras dentro dele, e ainda sobra espaço. É um furacãozinho assim, meio light. Imagina o contexto. Esse negócio todo funcionando e não se misturando. Você fala, mas o que isso tem a ver com o planeta Terra? É simples. O rio Amazonas, quando ele deságua no oceano, ele ainda permanece água doce mais de 70 quilômetros mar adentro. Você pode pescar peixinho de água doce no meio do Oceano Atlântico, praticamente 70 quilômetros lá dentro, está pescando peixinho de água doce. Você pega, por exemplo, o Rio Negro e os Solimões, antes de juntarem para formar o Amazonas, você percebe nitidamente que as águas estão diferentes. Ou seja, água doce e água salgada, o que aconteceria durante o dilúvio? Você teria bolsões de água doce e de água salgada. E nós vamos estudar amanhã para ver que a quantidade da salinidade da água do mar não era tão alta quanto que a gente tem hoje. Ela é alta hoje devido ao dilúvio. Então a questão dos peixes teria muito problema. Teria peixe dentro da arca? Bom, só se a esposa de Noé quisesse colocar um aquáriozinho para enfeitar a cozinha, coisa desse jeito, mas tecnicamente não haveria necessidade. Daí entra o grande problema, que são esses caras aí atrás, os dinossauros. Como colocar dinossauros na arca? O grande problema que eu vejo é que muitas pessoas, e de uma forma geral na igreja, nós já fomos de tal forma endoutrinados a pensar que seres humanos e dinossauros nunca foram contemporâneos. E quando Deus fala para Noé que 2 de cada um entraria, 2 de cada espécie, obviamente Deus também está falando dessa turma aí de trás, dos dinossauros. O grande problema que as pessoas têm é como colocar todos esses animais na arca, incluindo os dinossauros. Daí a nossa pergunta: Noé teria colocado animais adultos ou filhotes? A resposta é simples: filhotes. Por quê? Porque é assim que a gente tem o hábito de transportar animais, por exemplo, da África para o zoológico. A gente leva animais pequenos, muito mais fácil para adaptação. Imagina Noé chegando para um dos filhos dele falando assim, pega aquele Tyrannosaurus Rex. O Sem dá uma olhadinha para o cão e fala, isso daí é trabalho para o Jafé. E vai lá o Jafé fala, tá bom, eu pego, onde é que está o pecinha? Ele vai lá, pegaria um Tyrannosaurus Rex, filhote de mais ou menos uns 60 centímetros, um negocinho dessa altura assim, um catatauzinho, pega e fala, se morder eu te bato ainda. Segura e leva embora e coloca lá dentro da arca. Um macho e uma fêmea. Imagina cão carregando um brachiosauro. Um brachiosauro, quando filhote ele tinha mais ou menos 50 centímetros, pega no seu colo e leva o brachiosauro para dentro da arca. Sem nenhum problema. Você sabia que os elefantes, na sua maioria, são mais pesados quando filhotes do que a maior parte dos dinossauros? Acho que ninguém queria carregar o elefante para dentro da arca, porque aquilo era pesado. O resto era meio tranquilo assim. Ou seja, a questão de levar animais, filhotes,
é algo importante. Questão dos animais selvagens, tratamos da área da alimentação, questão dos carnívoros principalmente. Eu já pedi para vocês darem uma olhadinha, mas vamos dar uma outra olhadinha lá no livro de Gênesis, que é algo fantástico. Capítulo 1, verso 29 e verso 30. Eu vou ler apenas o verso 30, que é o que está colocado ali, mas eu gostaria que você lesse, para ficar bem gravado na sua mente esses dois versículos. Deus diz o seguinte, Gênesis capítulo 1, versos 29 e 30. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Deus está falando isso para Adão e Eva, ou seja, eles seriam vegetarianos. Mas para os animais, olha o que Deus diz: e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim se foi. Deus fez dessa forma. Todos os animais eram herbívoros. O problema é que nós temos a ideia em pensar que a questão dos dentes caninos são utilizados para rasgar carne. Não necessariamente. Tem muitas plantas que você precisa dos caninos para rasgá-las. Um exemplo disso que nós temos hoje em dia, da questão dos animais, porque muitas pessoas falam assim: olha a cara do leão, vai me dizer que ele pasta. Olha a cara daquele tigrezinho ali em cima, você vai me dizer que ele não vê a hora de pegar uma boa salada de alface. Bom, deixe-me dizer o seguinte para vocês: os estudos que têm sido feitos na África mostram o seguinte, que quando esses animais passam por uma grande escassez de caça, sabe o que eles fazem? Pastam. Você fala: isso é um exagero, eu nunca vi um carnívoro fazer isso. Ah, é? O seu gato e seu cachorro, quando passam mal, eles fazem o quê? Eles falam para você: ô meu, me arruma um bife acebolado aí, não está vendo que eu estou numa situação meio crítica? Não, eles pastam. Eles comem grama. Para quê? Para estabilização do sistema. Parece estranho, né? Mas é assim que a coisa funciona. Ou seja, o que Noé precisaria se preocupar era em levar muita alimentação para todo esse povo. E essa alimentação seria o quê? Não tinha que ter freezer na arca, eu posso te garantir. Guardar, por exemplo, pedaços de camelos para os tiranossauros, pedacinhos de não sei... Não. Tudo que Noé precisaria levar era simplesmente comida, no sentido de vegetais, capim, esse tipo de coisa. O que é fascinante nisso é que eu fico pensando o trabalho que não deve ter dado para preparar todo esse negócio. Imagina 371 dias na arca. Imagina você preparando 371 refeições para a sua família, sem contar a comida dos animais. Bom, a comida dos animais era mais tranquilo, não precisa ter uma variedade. Mas imagina você na arca comendo a mesma coisa por 371 dias. Seria um problema sério. Uma questão importante, já estamos terminando, a parte dos animais na arca. Muitas pessoas ficam pensando o seguinte: deve ter sido um grande problema, mesmo levando filhotes na arca. Filhotes que eu digo, não estou me referindo a recém-nascidos, tá? Mas aqueles que já se alimentam normalmente, por si mesmos. Ou seja, imagina todo esse pessoal dentro da arca. Você fala, devia ser um cheirinho insuportável lá dentro. Imagina morar dentro de um barco desse tamanho por 371 dias, com tudo fechado. Só tinha aquela janelinha lá em cima. Vamos dar uma olhadinha e considerar algumas coisas a respeito disso. Primeiro, a Bíblia nos diz que Deus falou para Noé construir a arca com 3 divisões, 3 pisos, e para colocar compartimentos, ou seja, divisões dentro desses pisos, no sentido de ter o quê? Local para colocar os animais. O que é interessante é que quando nós lemos hoje, eu mencionei que a arca prevaleceu, ou seja, as águas do dilúvio prevaleceram 15 côvados acima das montanhas mais altas. Isso implica que praticamente os 2 pisos inferiores da arca estavam abaixo do nível da água. Você fala, mas o que tem isso a ver?
Tem muita coisa a ver. Por quê? Porque ali embaixo estaria frio e escuro. Quando a coisa fica frio e escuro, acontece que a gente vai vendo por aqui assim, sabe? O pessoal começa a entrar em estágio de hibernação e torpor. A gente acha que é calor humano, né? O pessoal vem encostando assim do lado da gente, fala que legal, acho que o povo é tão carinhoso. Carinhoso nada, é sono mesmo. O povo está quase dormindo ali, pode acordar, dá uma chacoalhada, falei, está na hora de acordar, presta atenção na palestra aí. O que aconteceria com os animais? Animais com uma temperatura fria, do local escuro, dentro dos animais que nós conhecemos, animais da terra, praticamente eles passariam por estágios de hibernação. As aves geralmente por estágios de torpor. O que é interessante dentro da área de hibernação, que os estudos feitos em animais, é que eles têm condição de hibernar por 18 meses. Esse povo ficou na arca apenas 13. Tinha mais 5 meses para a continuidade da coisa. E na hibernação é fantástico. Você pega, por exemplo, um urso. O batimento cardíaco de um urso é em média de 30 a 50 batidas cardíacas por minuto. Então ele bate tum, tum, tum. Quando o negócio está hibernando, o batimento cardíaco cai de 3 a 5 batidas por minuto. Já pensou? Tum. Morreu. Tum. Ressuscitou. O negócio é doido. Você vai ter que chacoalhar o bicho, não chacoalha, deixa ele hibernando, deixa quieto. Mas só para você ter uma ideia, a hibernação e o torpor produzem 3 efeitos muito interessantes, estão ali embaixo. Primeiro, praticamente não haveria necessidade de alimentação. Os animais, quando hibernam ou quando estão em estágios de torpor, não se alimentam. Segundo, poucos resíduos biológicos, o que é exatamente o que vocês estão pensando. É o número 1 e o número 2. Não tinha problema ali, a bicharada estava dormindo, todo mundo sossegado, não tinha vazamento, coisas desse jeito, tudo tranquilo, sossegadinhos ali. O número 3 também é um processo lento de desenvolvimento. Ou seja, a coisa iria bem devagar. Daria para ter todos os animais na arca, os tipos básicos, sem nenhum problema. Daria para mantê-los vivos durante todo o tempo, cientificamente falando, sem nenhum problema. Mas as pessoas falam, mas espera aí, mas e depois que eles saíram do dilúvio? Como é que fica o negócio? Porque olha a variedade que a gente tem. Então os dinossauros morreram ali? Não. Após o dilúvio, o que nós tínhamos é uma retomada da diversidade novamente. Como vocês podem ver ali, os cães. Antes do dilúvio, você já tinha uma variedade. Após o dilúvio, aquela variedade iria novamente aparecer. O pessoal fala, mas como? Através do processo conhecido por criacionistas e evolucionistas, que é o processo da microevolução. Uma tremenda variedade de novo. É o que nós veríamos, por exemplo, com toda essa rapaziada aí de trás. Eu coloquei os gatos, porque o Hérito está falando muito de namoro, esse tipo de coisa. Tinha os gatos aí para vocês pensarem a respeito. Uns gatos e umas gatas também. O contexto que a gente tem é que, cientificamente falando, não haveria nenhum problema para Noé cuidar de todos esses animais, colocá-los na arca, mantê-los vivos pelo espaço de aproximadamente 13 meses e depois para que eles saíssem da arca. 2 palavrinhas finais. Primeiro, muitas pessoas têm falado assim, não, mas a arca de Noé está numa montanha, então como é que os animais desceram da montanha? Nós cremos que muito dessa montanha já passou por um processo muito interessante, que é o que nós chamamos de vulcanismo. O que teria mudado radicalmente a sua estrutura. Ou seja, a arca não está no topo do Ararat. A arca encontra-se da metade para baixo. E o pessoal fala, mas então por que não sobe? É só metade? É que para chegar nessa metade você tem que dar a volta pelo outro lado. Você tem que subir um lado inteiro, chegar lá em cima e descer do outro lado, metade da montanha ainda, para chegar aonde a arca se encontra, segundo os relatos que nós temos. Na época, o posicionamento da arca era algo tranquilo para descer. Não seria um problema sério, simplesmente deixa esses animais saindo dali.
Um outro negócio que é interessante a respeito disso, que muitas pessoas fazem uma confusão muito grande, é justamente a respeito de como esses animais sobreviveriam. Eu não creio que a princípio eles já saíram correndo e foram embora. Dê uma olhadinha aqui interessante em Gênesis capítulo 9. Deus fala algo muito interessante ali com Noé. Deus trata de uma forma bem específica, dizendo o seguinte para Noé. Verso 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. O que esse texto está nos dizendo é que antes dessa ocasião, os seres humanos não se alimentavam de animais. Havia um contexto, um relacionamento de amizade entre esses grupos de seres humanos e animais. Um animalzinho ficava do teu lado ali falando: pronto, já viu? Olha só, coitado do peru passeando falando: dia de ações de graça está chegando, imagina só o que vai acontecer comigo, meu chapa. Ele olhava para Noé, olhava, não havia essa dinâmica. Todo o contexto era outro. Mas Deus disse: isso será mudado. Portanto, os animais, quando saíram da arca, a princípio, eles ainda mantinham aquele relacionamento estreito que a Bíblia nos diz no princípio, que era um relacionamento sem temor, sem medo. Eu queria proporcionar que os animais, a princípio, ficariam por volta ou por perto do quê? Da onde estava a arca de Noé e da sua família, sem nenhum problema para que eles pudessem se desenvolver. Mas só algumas pequenas coisinhas que a gente trata. Eu gostaria de dar uma lição prática para vocês, que é a seguinte: Noé planejou tudo com antecedência. Noé executou todas as coisas com eficiência. Noé cuidou de todos os animais com diligência. Foi importante para ele. Deus havia dado uma missão a Noé, só por questão de pensamento. Se não fosse o cuidado de Noé, olhe ao seu redor a nível de animais, nenhum deles estaria presente. Dá para imaginar o tamanho e a proporção do trabalho que foi o trabalho de Noé? Imagina que legal visitar um zoológico sem animais. Você iria ver pés de tomate, pés de quiabo, pés de milho, porque não teria animal nenhum. Noé foi cuidadoso em fazer todas as coisas que Deus havia proposto para ele. Espero que seja essa a atitude de vocês, independente do contexto. Pensem que aquilo que vocês fazem hoje pode causar impacto nas gerações futuras também. Esse é o trabalho nosso diante de Deus. Uma vida de vitória implica nessas coisas. Vamos orar. Mais uma vez, Pai, nós somos tão gratos a Ti por todo esse contexto que nós vemos do Teu servo Noé, o cuidado que ele teve. Mas também nós Te damos graças pelo cuidado que o Senhor teve em escolher todo o material genético que iria entrar na arca, o material genético que iria se reprocriar depois do dilúvio, produzindo essa variedade, essa beleza de vida que nós temos hoje. Quando nós temos a oportunidade de visitar lugares e ver animais exóticos, coisas diferentes, nós nos impressionamos com a beleza da Tua criação. Mas nada disso teria sido possível se não fosse a obediência de um homem. E que se ele tivesse a obediência de um homem, tendo feito um trabalho bem feito como ele fez. Pedimos a Deus para que nas nossas vidas possamos fazer as coisas da mesma forma que Noé fez, para que na verdade seja uma vida de vitória, de uma vitória que permeie séculos e séculos depois
da nossa partida desse mundo, como é o caso de Noé. Hoje nós desfrutamos da bênção, da beleza da criação. Vermos os animais, essa beleza de tantas formas de vidas diferentes que o Senhor criou, que foram preservadas através da obediência de um homem. Nós te damos graças pela vida dele, pela lição que nós aprendemos com Noé. Ajuda-nos a sermos como ele foi. Assim nós oramos pedindo essas coisas e o fazemos humildemente no nome de Jesus. Amém.